Boa noite a todos. É uma satisfação podermos mais uma vez falar em nossa casa. E hoje nós faremos alguns comentários sobre a mediunidade. Primeiramente, o que é ser médium? O que é a mediunidade? Médium é todo aquele que capta e transmite informações do mundo espiritual, seja através da voz, da psicofonia, seja através da escrita, a psicografia ou muitos outros meios utilizados pelos espíritos para nos trazerem a certeza de que a vida prossegue. Então, o médium é o intermediário, é o medianeiro, é aquele que permite aos espíritos trazerem para nós encarnados a mensagem de esperança, a certeza da continuidade da vida. Esse médium, portanto, capta, registra a presença do espírito e consegue transmitir o seu pensamento, o que ele sente, as suas emoções, alegrias, tristezas, dúvidas, porque não é pelo fato do espírito ter deixado o corpo que ele dá um salto e se torna conhecedor de tudo. De forma alguma. A sua evolução prossegue, a sua rota, a sua caminhada é constante. E nós evoluímos, aprendemos, ora na carne, ora fora dela. Encarnados e desencarnados. De que forma se processa a comunicação do espírito através do médium? Perispírito com perispírito. O que significa isso? Nós, seres humanos, somos constituídos pelo corpo físico, a matéria, o espírito, que é a essência, o ser pensante, e o perispírito, que é o corpo espiritual. Quando nós desencarnarmos, quando nós deixarmos o corpo, esse corpo espiritual acompanhará o espírito. É o corpo espiritual que se assemelha ao corpo físico. Tem as características do corpo físico, geralmente da última encarnação, geralmente. Então, ao deixar o corpo, que vai para o túmulo, esse corpo espiritual acompanha, segue o espírito. E quando ocorre a comunicação, é através do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. São fluidos, é a energia de ambos que permite a manifestação. Permite que o médium capte, receba a presença, note a presença, sinta a presença do desencarnado, capte os seus pensamentos e consiga transmiti-los a nós encarnados. Isso é o médium, é o medianeiro, é o intermediário, é aquele que capta e transmite. E na verdade, nós aprendemos com todos os espíritos quando se comunicam. Por quê? Aquele espírito sofredor,
quando se manifesta através de um médium, e ele diz: durante a minha vida eu não agi corretamente, relata toda a sua vivência, né? Os seus deslizes, os seus equívocos, e a razão da sua dor no mundo espiritual. Ele está nos dando uma lição, porque nós procuraremos pautar a nossa vida de tal forma que possamos errar o menos possível, em razão do sofrimento que advém dos nossos erros, dos nossos deslizes. Mas isso não deve nos amedrontar no sentido de pensarmos: mas eu já errei. E quem não errou? Todos nós já erramos. Porém, o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, é aquele que se empenha em transformar-se moralmente, em tornar-se melhor. Eu preciso ter como objetivo na vida, a cada dia que passa, tornar-me melhor que o dia anterior. Apesar dos meus erros, apesar das imperfeições, e continuaremos tendo, tentar errar o menos possível. Inconscientemente ou sem conhecimento de causa, nós erramos muito ainda. E erramos pelo pensamento, pela palavra e pela ação. O pensamento é muito mais difícil de controlarmos. A palavra pode ser inibida, pode ser bloqueada antes de exteriorizarmos o pensamento. Enquanto a palavra permanece em nível de pensamento, nós somos donos dela. Porém, quando eu exteriorizo, eu falo o que penso, ou até impensadamente, eu me torno escravo dessa palavra. Se eu ofender a Rosângela porque não consegui controlar aquele impulso, exteriorizei o pensamento através da palavra, palavra agressiva, ríspida, grosseira, eu posso arrepender-me e pedir-lhe perdão. Já é um grande passo. Porém, o ideal seria não tê-la ofendido. E nós vamos dar um exemplo. Temos aqui uma folha em branco. Talvez muitos até conheçam essa dinâmica. A gente faz muito com crianças, com adolescentes. Eu tenho essa folha intacta, branca. Eu posso fazer isso aqui e depois desejar torná-la novamente lisa. Logicamente, vou utilizar os mais diferentes recursos, passando a mão, ou ferro, né? O que vai acontecer? A folha voltará em parte à sua condição original, porém muitas marcas permanecerão. O que significa isso? Quando eu agrido, foi o amassar a folha. Quando eu peço perdão, demonstrando arrependimento, e a pessoa se sensibiliza, acata aquele pedido, perdoa,
ela está fazendo com que a folha volte ao seu estado normal. Mas ficam as marcas. Vez ou outra ela vai se lembrar. Nossa, o Juraci proferiu uma palavra tão dura, tão pesada. Ai, mas ele se arrependeu. Que bom, mas a marca ficou. Então pensemos em nossas palavras, pensamentos, palavras e ações. Procuremos não agredir, não ofender, não magoar, porque todo aquele que passa por cima das pessoas como uma máquina, que tritura, que esmaga, que corrói, que destrói, ao deixar o corpo, esse espírito, de imediato, ele não poderá ser feliz, porque a consciência vai lhe cobrar. Nós seremos cobrados pela própria consciência. É o principal juiz. E ela nos cobrará mesmo, se não em vida, enquanto encarnados, após a morte do corpo. Seremos chamados à responsabilidade. E aí, a dor, o sofrimento. Porque para toda causa de sofrimento, há um retorno. Se eu leso, se eu prejudico, se eu, ao longo da vida, vou ferindo os meus irmãos, é natural que eu colha espinhos, que eu sofra também por isso. Então, quando o Espírito se comunica e ele diz: estou sofrendo muito por essa razão, ou porque roubou, ou porque tirou a vida de alguém, ou porque caluniou. A calúnia é terrível. A calúnia é terrível. E quando nós ouvirmos alguma história, pensemos se fazer o relato a outros vai resolver, vai complicar, ou que efeito terá? No sentido de ajudar aquele que errou. E se nós percebermos que não vai ajudar em nada, pelo contrário, só vai denegrir ainda mais a imagem daquele irmão, calemos. Agora, há uma situação em que não se pode calar. Vamos supor que alguém esteja agindo de uma forma agressiva, violenta, prejudicando a sociedade. Então, se o meu relato a alguém puder bloquear a ação daquele indivíduo, junto às autoridades, inclusive, eu devo fazer. Porque é em benefício de um grande número. Um pedófilo, ou alguém que a gente sabe que tem uma conduta indigna, que merece reprovação e que está agindo na sociedade, às escondidas, prejudicando muita gente. E nós sabemos, o nosso dever é levar às autoridades, porque trará benefício para muitos. Mas, se alguém errou e ele é o prejudicado, não devemos comentar. É falta de caridade. Então, nós aprendemos com os espíritos inferiores, com as suas histórias de vida quando se comunicam, e nós aprendemos também com aqueles que tiveram uma conduta reta. Porque quando eles se manifestam, eles dizem: estou muito feliz, porque quando na terra procurei cumprir as minhas tarefas, as minhas obrigações, e hoje sou feliz. Respeitei o próximo, procurei ser responsável no meu trabalho, levando o bem-estar aos irmãos. E aí nós aprendemos
Porque se aprende com uns e outros, com aquele infeliz, para que a gente não tenha as mesmas atitudes, com aquele que sofre, para que a gente repense a própria trajetória. E só para nós termos uma ideia do que é ter uma vida não pautada de forma reta, as consequências no mundo espiritual, eu vou relatar um pequeno caso que está no livro Nosso Lar. Aí, o que é ter uma vida moralmente sadia, dedicar-se ao trabalho quando se chega ao mundo espiritual. Nós encontramos a seguinte passagem na colônia Nosso Lar, que é uma colônia espiritual para onde são levados espíritos já em condições de receberem socorro. É uma das colônias, né, que existe no mundo espiritual. Eles são acolhidos quando se arrependem, quando estão em condições já de receberem o auxílio. E num determinado momento, o nosso irmão André Luiz ouvia as lamentações de uma senhora, de uma irmã, querendo entrar na colônia Nosso Lar, querendo receber o socorro. E ela se mostrava extremamente infeliz, arrependida do que fizera quando na terra. E André Luiz teve como primeiro impulso acolhê-la. Foi nesse momento que Lísias, um dos enfermeiros, e veneranda de uma evolução maior, Lísias, um pouco mais evoluído que André Luiz, e veneranda mais evoluída que os dois. André Luiz viu a mulher em sofrimento, desejava acolhê-la. Lísias, além da mulher, enxergava pontos negros no seu corpo espiritual, que é o perispírito. Pontos negros no seu perispírito. E veneranda enxergava além dos pontos negros. Em cada ponto negro, ela enxergava um feto, ou um embrião, né? E ela esclareceu. Cada ponto negro, e eram 58, foi um aborto que ela, como profissional da saúde, praticou. Não abortos terapêuticos, abortos criminosos. Abortos que ela fez para receber. 58 abortos. E ela esclarece: a nossa irmã não está arrependida. Essa demonstração não é verdadeira. Ainda é falsa. Nós não temos condições, nós não podemos ainda acolhê-la. Ela terá que continuar a sua caminhada de sofrimento, de dor, até que ela verdadeiramente se arrependa. E quando veneranda fez esse comentário, e ela tomou ciência, ela se revoltou muito e disse que ela era uma pessoa que teve uma conduta reta, que ela jamais agiu dessa forma, mas estava tudo registrado. As marcas ficam em nós mesmos, não há como fugir. Então, observemos as consequências das nossas ações.
Então aquele que mata, que rouba, que fere, que calunia, que se sente melhor que os outros, né? O orgulho, o egoísmo, tudo isso são chagas da humanidade que só nos fazem sofrer. Porque o egoísta, ele pensa tudo para mim. O vaidoso, o orgulhoso, ele pensa, eu sou o melhor. Olhem, observem que duas formas extremamente equivocadas de se encarar a vida. Nós não somos melhores que ninguém e nós precisamos entender que ao longo da vida, o que nós temos, os bens que nos foram confiados, devem ser usados para que se tenha, sim, uma vida tranquila, saudável, para que a gente ofereça conforto à família, mas sem nos esquecermos daqueles irmãos que sofrem muito mais que nós mesmos. Então não sejamos egoístas, nem orgulhosos, vaidosos. Compreendamos que um sopro divino, de um momento para o outro, nos arrebata desta para uma outra dimensão. Então, o que nós somos verdadeiramente? Somos espíritos imperfeitos, em marcha, tentando aprender ao longo da vida, mas ainda nos falta muito. Uma segunda pergunta que surge é se os animais sentem a presença dos espíritos. Eles percebem. Os animais percebem. Inclusive, eu vou relatar a experiência de Irvênia Prada, que é uma veterinária. Ela está hoje com 70 anos de idade. Ela foi a primeira brasileira a se doutorar em neuroanatomia, professora da USP, já aposentada, e continua lecionando porque os alunos têm por ela um carinho muito grande. Então não é só a profissional, é a defensora dos animais. Ela participa de muitas ONGs, de muitas organizações não governamentais em defesa dos animais. É uma estudiosa e é um espírito que traz uma bagagem muito grande de vidas passadas, e a sua luta em nosso dia a dia é na defesa dos nossos irmãos inferiores, porque os animais merecem o nosso respeito. E ela nos relata a história de um cachorro que convivia com o seu dono, um senhor já com uma certa idade, e todos os dias, quando ele se sentava na cadeira de balanços após o banho, imediatamente o cachorro ia até o seu quarto e trazia os chinelos e colocava ali diante do seu dono. E nós sabemos que os animais realmente fazem isso. Passado um tempo, esse senhor desencarna. O animal fica muito triste, depois tudo volta ao seu ritmo normal. Passado um bom tempo, a família está reunida e o cachorro faz festa em direção à cadeira de balanço. E naquele momento, o cachorro vai até o quarto e traz os chinelos do seu dono, colocando-os ali diante da cadeira. Cientificamente, nós não poderíamos afirmar 100%
né, esse cachorro realmente viu o seu dono. Mas praticamente inquestionável. Ele não continuou fazendo isso todos os dias. Passou um longo tempo, ele fez festa, dirigindo-se à cadeira, e foi ao quarto buscar os calçados. Aquele calçado que o Senhor usava. Então, isso nos prova que o animal pode sentir, perceber e ver os nossos irmãos que já partiram. E aí surge uma outra pergunta. Eles seriam então médiums? Não. Porque o médium é aquele que capta a presença, registra a presença e consegue transmitir o pensamento do desencarnado. O pensamento. O espírito se utiliza do médium, dos recursos da mente, do cérebro do médium, para dizer se ele está bem ou não, se ele está feliz ou triste, se ele ainda sofre. Então, o médium capta e transmite. O animal registra a presença, mas não pode captar o pensamento e transmiti-lo às pessoas. Então o animal não é médium, porque ele não transmite aquilo que o espírito está sentindo, se ele está triste ou não. O cachorro, o gato, né, e outros animais conseguem perceber, ver, mas não captar o pensamento. Por isso não podem ser chamados de médiums. Médiums são os seres humanos. Nós podemos ser médiums, né? Até aí tá fácil? Beleza. Moisés, antes de Cristo, proibiu o intercâmbio mediúnico. Moisés proibiu a comunicação dos espíritos através dos médiums. Inclusive, diziam que esses médiums eram bruxos, né? Inclusive, posteriormente também, muito se falou sobre esses bruxos, que na verdade são apenas medianeiros, irmãos que têm uma faculdade mais desenvolvida e que podem realizar esse intercâmbio. Mas o fato de Moisés ter proibido, aliás, aqui era uma afirmação, viu? Moisés realmente proibiu o intercâmbio mediúnico, a comunicação dos espíritos com os encarnados. Por quê? Ele proibiu porque naquela época a humanidade ainda não estava preparada para usar essa faculdade em benefício, como forma de crescimento dos seres humanos. O que se desejava dos espíritos era saber: dois povos estão guerreando. Então, aqui é um povo, aqui é outro, né? Uma nação, aqui é outra. Então, de repente, a Lisete é médium e os dirigentes dessa nação queriam saber através dela o que os espíritos tinham a dizer, qual era o melhor caminho para vencer essa guerra. Então, não era com um objetivo saudável, salutar. Moisés, percebendo isso, proibiu o intercâmbio mediúnico. Passa-se o tempo, aí vem Jesus. E Jesus, em muitas passagens no Novo Testamento, libera a comunicação. Ou seja, aquilo
que precisou ser proibido numa determinada fase, num determinado período da humanidade, é liberado através de Jesus, porque a humanidade já havia avançado um pouco mais. É lógico que até os nossos dias ainda existem pessoas que comercializam essa faculdade. O que é fazer o comércio dessa faculdade? Não nas casas espíritas, logicamente, mas existem aqueles que cobram para poderem receber uma mensagem, né? Para poderem trazer alguma informação de alguém. Imaginemos o que está ocorrendo hoje, né? Nessa sessão em que nós estamos tendo esse intercâmbio. O médium está aqui, ele vem com os seus próprios recursos, nem a viagem ele não recebe, né? Nem a viagem. Vem a Polônia, vai a Tanabi, vai a São José do Rio Preto, recebe via mediúnica as mensagens e também não cobra absolutamente nada. É assim que deve ser. Dai de graça o que de graça recebestes. É a mensagem de Jesus. E há um trecho em que ele se refere ao renascimento também, provando a reencarnação. Provando a reencarnação, quando ele fala a Nicodemos que é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: como é que eu posso, sendo velho, novamente entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Ele não compreendia até então que após a morte o espírito voltaria em um novo corpo, não é? E há todo um diálogo entre Jesus e Nicodemos, esclarecendo o que é a reencarnação. Então, nós temos no Novo Testamento provas da reencarnação, provas da mediunidade e tantas outras que nos dão o verdadeiro norte da vida, nos mostram como devemos pautar a nossa vida para sermos felizes, para termos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Ainda ontem, né, nós tivemos a oportunidade, eu, a Lúcia, a Isa e o Iago, de assistir a uma palestra com o Dr. Aguinaldo, falando sobre o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Nós o buscamos lá fora e ele está dentro de nós mesmos. O que é o reino de Deus? Como é que nós podemos encontrá-lo? Eu falei da palavra, né? Que a palavra, enquanto nós conseguimos segurá-la, mantendo-a no pensamento, não permitindo que ela flua através da nossa língua, não fazendo a calúnia, né? Ou não dizendo aquilo que vai ferir, magoar, nós somos donos dela. Quando liberamos a língua e falamos aquilo que pensamos ou não pensamos, nós nos tornamos escravos da palavra. Quando eu me torno escravo da palavra, eu já não estou encontrando o reino de Deus dentro de mim mesmo. E ele foi citando muitos exemplos. Quando eu digo assim: eu só consigo viver se eu fumar. Você se tornou escravo do cigarro. Você só consegue viver com o cigarro. Você se tornou escravo dele. Você está
Na verdade, você sabe que prejudica a saúde, mas tornou-se escravo dele. Então, esse reino de Deus, você já não está conseguindo ter. Não é nenhuma crítica a quem fuma, né? Longe disso, mas é para que a gente... Ele, como médico, ele disse assim, ele poderia fazer uma palestra citando 50 problemas oriundos do cigarro. 50. Um deles é o câncer. Então, realmente nós não nos tornamos escravos dos nossos vícios, sejam eles quais forem. Então, quando a gente faz o comentário, alguém tem o vício de fumar, outro tem o vício de falar da vida alheia. Todos nós temos alguns vícios. Todos nós. Por isso que o reino de Deus ainda não está verdadeiramente descoberto por nós dentro de nós mesmos. Ainda erramos muito, ainda nos equivocamos na caminhada, ainda tropeçamos, caímos, nos levantamos e tornamos a cair. E assim, precisamos descobrir esse reino de Deus dentro de nós mesmos, para sermos verdadeiramente felizes. Existe aquele outro que é escravo do dinheiro. Ele vive em função do dinheiro. Claro, nós precisamos do dinheiro para viver, para comprar as roupas, os remédios, para termos um carro, uma casa, uma vida melhor. Isso não se condena de forma alguma, mas que a gente não se torne escravo dele, viver em função dele. Se eu não tiver dinheiro sobrando, eu não sou feliz. Então o reino de Deus já não está dentro de você. Ele está, você ainda não o descobriu. Ele está dentro de todos nós. Precisamos descobri-lo, encontrá-lo. Então, assim são os inúmeros vícios que nós temos e que precisamos superar para encontrarmos esse reino de Deus. Então, aqui, antes de Jesus, as pessoas estavam muito mais ligadas a tudo que é matéria, ao que é vício, às imperfeições. Então, esse reino de Deus estava muito distante do ser humano, da maioria, né? Vem Jesus, libera a mediunidade, o intercâmbio, para que a gente aprenda com os espíritos, com as mensagens, para que a gente consiga viver melhor, viver bem. E esse viver bem é de forma digna, de forma reta, né? Respeitando o semelhante, respeitando a natureza. É o nosso dever como cidadãos, conscientes do papel que nós temos na nossa sociedade. E aí nós nos lembramos daquela frase: todos nós nos preocupamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Nós queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Muitas vezes, com mais dinheiro. É esse mundo melhor que nós muitas vezes desejamos. Apenas o dinheiro, o carro do ano, uma casa para cada filho, se possível, uma propriedade rural, se possível, uma fazenda para cada filho, ou duas, porque a gente não se satisfaz com pouco. E aí perdemos esse reino de Deus. Queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos e não nos preocupamos em deixar filhos melhores para o mundo, que é o papel da educação. Nós, como pais, educadores,
pensarmos em formar cidadãos que respeitem a vida, que respeitem a natureza, e aí sim estaremos entregando ao mundo filhos melhores. E filhos melhores construirão um mundo melhor. E por fim, vem Jesus, foi médium. E por quê? Jesus foi o maior médium de Deus. De Deus, porque a evolução de Jesus era tão grande que ele estava ali ligado com o Pai, em perfeita sintonia com o Pai. Aliás, Jesus, quando da formação do planeta Terra, já era um espírito evoluído. Na origem da Terra, ele foi o engenheiro sideral responsável pela formação do nosso orbe ao longo dos milhões de anos, de acordo com a própria ciência. Por isso que a doutrina espírita caminha lado a lado com a ciência. Nós sabemos que Deus não se torna menor pelo fato dos mundos surgirem através da sucessão de dias, anos, milênios ou milhões de anos. É um processo lento, natural, pela vontade do Pai. Então, o planeta Terra, o mundo, não se formou em 6 dias de 24 horas. É por isso que sempre houve aquela grande distância entre a ciência e a religião. Havia realmente uma ruptura. Como é que o cientista poderia aceitar que a Terra se formou em 6 dias, se através das pesquisas, dos estudos, constatava-se que foram milhões e milhões de anos para que ocorresse essa formação? E vem a doutrina espírita e diz que realmente foram longos períodos para que ela se resfriasse e assumisse as características que tem atualmente, com o seu interior ainda quente. A doutrina espírita está ali junto com a ciência, muitas vezes à frente da ciência, trazendo informações que posteriormente são comprovadas pelas pesquisas. Mas se Jesus já era perfeito quando a Terra se iniciou, quando ela estava em processo de formação, Deus teria criado esse filho já perfeito? Não. Isso prova que há muitas moradas na casa do Pai, muitos mundos habitados. Mundos habitados. Jesus conseguiu a sua perfeição encarnando-se e reencarnando-se em outros planetas, em outros mundos, até conseguir o estágio de espírito perfeito, em sintonia completa com o Pai, sendo, portanto, o médium de Deus. Ele não necessitava da ajuda de outros espíritos. Não. Por que não? Como nós ainda comentamos há pouco, ele é o guia, o modelo, nós precisamos segui-lo. Não houve na Terra nenhum espírito superior a Jesus. Tanto que ele ainda é o governador geral do nosso planeta. Ele continua sendo o responsável pelo planeta Terra. E nós precisamos imitá-lo. Porque agir como ele, por enquanto, é muito difícil, né? Ainda somos bastante imperfeitos.
Mas Jesus conquistou essa perfeição através de muitas reencarnações em outros mundos. E para a sua manifestação plena, ele só necessitava do auxílio de Deus. Não necessitava de outros espíritos para intuí-lo, porque tudo era recurso dele. Recurso consequente à sua própria evolução. Então, quando ele passava uma orientação para um de seus filhos, ele estava lendo o que aquele irmão precisava para direcionar bem a sua vida. Por isso ele foi o maior terapeuta, o maior pedagogo que nós já tivemos na Terra. O exemplo de vida. Ele não veio apenas para nos dizer, perdoe. Ele veio para mostrar, através do seu exemplo, o que é o amor sem distinção. Ele não precisava nem perdoar, porque ele não se ofendia. Ele não se ofendia. Nós ainda precisamos perdoar, porque nós nos ofendemos. Nós nos magoamos. Não é? Mas Jesus não. Ele veio e exemplificou através da sua própria vida. E quando ali, sendo crucificado entre dois criminosos, o que ele pediu ao Pai? Que perdoasse aos seus algozes, porque não sabiam o que estavam fazendo. Que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus veio e viveu plenamente o amor. Veio para nos ensinar, não através de palavras, mas da própria vida, da vida de exemplo. Nós ainda procuramos muitas vezes ensinar através de palavra e pouco exemplo. Todos nós, né? Porque quantas vezes nós nos surpreendemos agindo de forma errada, não é? Mas a gente tem que procurar pautar a vida no exemplo, porque os nossos filhos, os nossos netos, eles ouvem o que a gente fala, mas eles agem como nós agimos. Eles fazem o que nós fazemos. E se eu disser ao meu filho, ou hoje ao meu neto, que ele não deve mentir, mas quando alguém toca a campainha, ou quando o telefone toca, se eu disser assim, se for fulano, diga que eu não estou, e o meu filho ou o meu neto está lá e ouvindo, ele não vai aprender aquilo que eu disse, não minta. Ele vai mentir porque ele viu, ouviu o que eu fiz, a minha ação. E é a ação que repercute de forma muito mais intensa na vida dos nossos filhos. Eu já comentei aqui, eu comento sempre porque eu fico até muito feliz, né, com o que eu observei do meu netinho. Saindo de carro com ele, com a Roseli, de repente ele começou a fazer assim, assim, sabe? Para todas as pessoas por quem a gente passava, né, de carro. Aí a Roseli, nós começamos a rir e perguntamos por quê, né? Falou assim, o vovô Diola, o vovô Diola, porque realmente eu tenho o hábito
de cumprimentar todo mundo. Tanto é que quando eu viajava com o Tupete, eu falei, por que você não coloca uma mãozinha de cada lado? Porque aí você não precisa ficar cumprimentando, né? Então, quando é que eu poderia pensar que uma criança que ainda não tinha 3 anos, estaria observando aquilo que eu faço no trânsito, né? E assim eles nos observam constantemente. E é impressionante o que eles aprendem com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. Meus irmãos, que nessa noite abençoada, nessa noite maravilhosa, porque verdadeiramente nós temos aqui o banquete espiritual, com as mensagens que nos chegam, com as informações do mundo maior, com essa doutrina que nos mostra que a vida não se acaba no túmulo, nessa noite maravilhosa em que tantos irmãos nossos estarão nos trazendo mensagens de esperança, de conforto. Se você que veio na expectativa de receber e não for hoje, e não consegui-la hoje, alegre-se com a mensagem daquele outro, porque ali está a prova de que a vida continua, a prova de que todos os nossos entes queridos que nos precederam nessa grande viagem continuam e continuarão sempre, porque a morte não existe. Muita paz e que nós consigamos encontrar o reino de Deus em nós mesmos. Um abraço a todos e que levemos para os nossos lares essa paz de Jesus. Parabéns, Francisco. Obrigado, Sr. João. Obrigado, Sr. João.